Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Fredson Ferraz e estamos aqui com mais um podcast Na Palavra. A paz esteja com todos, eu sou a Vanessa. Juntos vamos para mais um testemunho para glorificar o nome do Senhor Jesus. Conosco hoje está ela, que é casada, é mãe, é avó e veio para contar o seu testemunho para nós. Nascer no lar cristão não anula você passar por provações e por lutas. Isso só afirma sua identidade em Cristo. A palavra de Deus diz, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quem está aqui para contar essa história? Irmã Roseli. Seja bem-vinda. A paz para os irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Espero que o meu testemunho sirva para edificar vidas, para dar esperança para as pessoas que estão desesperançosas, achando que Deus está distante. E Ele não está. E o meu testemunho, ele comprova isso, que Deus é conosco todos os dias. Amém, glória a Deus. Foi o que Ele fez comigo, na minha vida, na vida do meu esposo, na vida do meu lar, na vida dos meus filhos. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém. Eu já tive várias oportunidades de falar, de contar meu testemunho, nosso testemunho, mas assim, a gente conta assim, conta picado, né? E hoje, assim, eu quero não contar tudo, porque também não daria, né? Mas eu gostaria, assim, de contar o que o Senhor o que começou a acontecer nas nossas vidas. A nossa vida. Só um minutinho antes, preciso apresentar o Didi, que está aqui conosco, esposo da Roseli. E ele, na técnica do programa, o Rodrigo Nobre, que hoje está fazendo aniversário, é isso mesmo? Ficando mais velho hoje, parabéns, Rodrigo? Glória a Deus. Abençoe, Deus abençoe a sua vida. Te dê muita saúde e paz, meu irmão. Deus abençoe. Roseli, a oportunidade é sua. Conta pra gente o que Deus fez na sua vida, a partir de que momento você quer compartilhar. Fica à vontade. Então, assim, a nossa vida, ela... Assim, nós estamos juntos há 30 anos, sempre foi uma vida normal, né? Uma vida, eu nasci, como vocês falaram, num lar cristão, tive alguns problemas, algumas situações na vida, tudo, mas assim, totalmente dos caminhos do Senhor eu nunca saí, né? Mas assim, aí a gente tinha uma vida boa, uma vida normal, uma vida abastada, uma vida boa. A gente tem 2 filhos, nossos filhos a gente criou sempre muito bem. Nós tínhamos uma loja, nós tínhamos outras coisas também. E durante muito tempo, assim, a gente teve uma vida muito boa. A loja sempre muito bem, nós sempre muito bem financeiramente, nós comíamos nos melhores restaurantes, passeávamos nas melhores lojas, nossos filhos estudavam nas melhores escolas, a gente podia dar educação para eles boa e necessidade também, o que eles precisavam, a gente sempre estava pronto a dar tudo. E foi assim, a nossa vida veio nesse caminho. Aí, quando foi por meados de 2013, assim, a gente começou a passar por começou a acontecer algumas coisas na nossa vida. Mas, assim, começou a acontecer as coisas, mas a gente não dava importância. Por quê? A gente não dava importância porque a gente tinha uma situação financeira muito boa. Aí a gente ligava por outro dia e via que tinha dinheiro no banco. Aí começou a acontecer algumas baixas na nossa vida. Entendendo nós agora que o Senhor começou a fechar algumas portas, porque é dele, né? Sim, tudo é dele. Sim, tudo é dele. Sim. Se abre a ele, se fecha a ele também, né? Aí a gente começou a não entender certas coisas que começaram a acontecer. E nós tínhamos um orgulho, né? Porque nós éramos bem, mas isso está acontecendo comigo? Não, isso não está acontecendo comigo, né? Não, isso está acontecendo comigo. Aí começou a acontecer,
o faturamento da loja começou a baixar, e aí a gente começou... Não, mas o outro mês... Não, mas imagina, isso, né? Não é Imagina, possível que isso está acontecendo. não, nós, imagina, eu ia onde eu queria, gastava o que eu queria, não, comigo, com nós, não. E foi assim, e foi gradativamente, lentamente. Aí, cada tempo, cada ano vinha acontecendo uma coisa. Aí na época, nós tínhamos 4 terrenos, 3 nossos e um da firma. 3 nossos, tudo em condomínio fechado, todos terrenos maravilhosos para construir casas muito boas, porque era o futuro que nós planejávamos, né? Uhum. Aí a gente começou a conversar entre si, falar, vamos começar, porque desfazer dos nossos bens, porque eram coisas que tinham um gasto grande por mês, porque era tudo em condomínio fechado, né? Aí a gente começou assim, vamos vender o tal terreno. Aí a gente vendia, aplicava na firma e ficávamos bem, tipo 6 meses. Daqui a pouco fazia assim, sumia, desaparecia. E nós estávamos com um buraco muito maior do que a gente tinha antes de ter vendido, de ter cobrido aquela dívida. Aí a gente corria, se desesperava, vamos vender outro. E foi assim. Aí chegou uma hora que nós não tínhamos mais nada para vender de bens, né? Uhum. Aí nós começamos a recorrer aos bancos. Pegar dinheiro emprestado dos bancos. Só que tudo bem, nós pegávamos dinheiro emprestado do banco, mas não para pagar R$100 de prestação por mês. Era 3 mil na época, 4 mil, porque nós pegávamos quantias altas. Uhum. Nós pegávamos o faturamento do banco, durava ali 2, 3, 4 meses. Acabava também. Aí começou a fechar tudo. Aí nós não conseguimos mais pagar banco, aí começou a virar aquela bola de neve, aí nós começamos a dever os empreendedores, os fornecedores, aí nós começamos a dever, se você deve fornecedor, você não consegue comprar, porque você está devendo o fornecedor, ele não vai te vender. Aí os fornecedores começaram a abandonar nós, aí os bancos em cima de nós, e aí nós não tínhamos mais o que fazer. Aí nós começamos a recorrer, aí nós começamos a ver que nós estávamos numa situação muito grave. Aí nós começamos a recorrer à igreja, aos irmãos. Aí nós íamos na igreja, chamava irmãos para orar lá, os irmãos iam, nós fazíamos campanha de oração, vinha irmão de outras igrejas, orava, vinha irmão assim no meio da loja, orava, aí daqui a pouco nós começamos a olhar, só tinha as prateleiras, aí nós colocávamos as mercadorias assim só na frente e atrás ficava tudo aberto. Aí nós começamos a passar vergonha. Aí nós começamos a ser humilhados. Aí as pessoas chegavam e falavam, não tem? Sabe assim? Eu quero... mas não tem? E a gente começou a ser humilhado. Começamos a passar humilhação, sabe? O povo começou a escarnecer a gente, sabe? A gente começou a sofrer muito. Aí, quando foi um dia, a igreja comprava material da gente. Aí a Una, a filha do pastor, ela ligou e pediu uma mercadoria. Da lista que ela pediu, nós só tínhamos umas 3, 4 mercadorias. Aí o meu esposo chegou em mim e falou assim, como que eu vou chegar no pastor? Eles estão pedindo isso aqui. Como que eu vou chegar no pastor e vou falar que eu não tenho? Olha o tamanho da loja. Aí eu falei para ele assim, você vai chegar no pastor, você vai entregar o que tem. Você vai chegar no pastor e vai falar assim que não tem e vai ser uma oportunidade de você contar o que está acontecendo com nós, pastor. Aí ele foi. Com aquela pouquinho de mercadoria, chegou lá e falou tudo. Aí o pastor estava lá. Aí nessa hora, o pastor, ele contou para o pastor e falou, mais ou menos, nessa altura nós já não tínhamos mais nada, tá? Não tínhamos mais nada. Aí o pastor falou assim, tudo bem,
eu vou escalar uma pessoa para estar orando com vocês. Que foi o Odailton e a Márcia. Aí toda terça-feira ia o Odailton e a Márcia, ia lá para nós orar. E nada, e as portas fechadas e nós passando necessidade. Aí nós já não tínhamos dinheiro mais nem para ir no mercado. O dinheiro que arrecadava na loja, nós pagávamos os funcionários picados. Nessa época nós ainda tínhamos os funcionários. Aí o Odailton e a Márcia ficou orando com nós, tudo, e fechou. E nessa época, o meu filho tinha entrado na faculdade, uma faculdade muito boa e muito cara. E ele estava sendo bolsista, só que para ser bolsista precisava de fiador, e o pai dele era fiador na época, porque na época o pai dele fiava tudo quando ele entrou. Isso durou 6 meses. Quando chegou, que eu fui renovar o contrato, o banco, quando pegou os documentos do meu esposo, olhou e falou assim, não, a gente não pode renovar seu contrato. Mas por que não? Porque o seu esposo está com o nome sujo e tem uma dívida muito alta aqui já. Nós já estávamos devendo o banco também, esse banco também. Aí eu vim para casa, meu filho estava junto, era um sonho do meu filho entrar nessa faculdade. Aí ele veio chorando, ele veio no ônibus chorando. Aí eu falei, Caio, se existe um Deus na minha vida, você vai estudar. Amém. Falei para ele, você vai estudar, filho. Aí eu deixei passar um tempo, passou um tempo, aí eu peguei aqueles mesmos documentos e levei no banco para ver se eu poderia ser fiador dele. Mas como que eu poderia ser fiador do menino se eu não tinha emprego, se eu não tinha renda, se eu não tinha nada? O rapaz do banco falou um dia para mim, mas a senhora não tem nada no seu nome? Eu falei, não. Como que a senhora quer ser fiadora de 150 mil na época? Eu falei, eu não sei, mas eu vou ser. Aí tudo bem, eu vim para casa, tudo. Aí quando foi, depois de uns 4 dias, o banco me ligou e eles aprovaram eu ser fiadora do meu filho. Mesmo sem nada no Mesmo sem nada, nenhum, nada, nada, nenhum, Mesmo nada. sem nada, mas com fé em Deus. Só a minha fé, acho que a palavra que eu falei pro meu filho dentro do ônibus. Eu honrei o Senhor ali dentro do ônibus, em meio àquela situação. Meu filho continuou estudando na faculdade, só que era assim, era uma faculdade integral, uma faculdade de pessoas muito bem de situação, mas meu filho não tinha nada. Eu não tinha dinheiro para dar para o meu filho pagar a condução. Meu filho tinha a condução gratuita e eu não tinha dinheiro para dar para o meu filho comer. Entendeu? Aí o meu filho continuou estudando. Aí quando foi um dia, meu filho estava do primeiro, indo para o 2º ano, ele me ligou um dia e falou assim, olha, a gente não tem mais nada para vender, eu já tinha ido para casa. Ele falou assim, a gente não tem mais nada para vender aqui na loja, acabou tudo. Eu falei, então você fecha a porta da loja e desce. Desce e vem embora e nós vamos confiar no Senhor. Eu não sei o que nós vamos fazer. Uhum. Ele não tem profissão, ele só sabia trabalhar na loja. Ele 35 anos nós tivemos essa loja. Aí ele pegou meia dúzia de papel, pôs em uma sacolinha de plástico e desceu. Foi assim que ele chegou dentro de casa. Nem carro nós não tínhamos mais. Nós tínhamos 3 carros, nós vendemos todos. Nós estávamos andando a pé. Aí ele chegou, eu olhei para ele assim, vi ele chegar naquela situação, a mais completa humilhação, né? Uhum. Aí eu falei para ele, fica dentro de casa, vamos confiar no Senhor, eu não sei o que ele vai fazer, vamos continuar aqui. Vamos ficar dentro de casa. Aí nós ficamos dentro de casa. Mas você sabe o que é literalmente dentro de casa? Nós não saíamos nem no quintal, porque nós tínhamos vergonha. Porque todo mundo conhecia nós, todo mundo. Sabia quem eram. Todo mundo. São Miguel conhece nós inteiro. Aí nós ficamos literalmente dentro de casa, trancados. E a loja fechada. A loja fechada. Tudo, né? Tudo, nada. Nada. Nós viemos para casa sem nada, sem saber o que nós íamos comer no outro dia, naquele dia. Aí ele
ele já chegou em casa, assim, mas ele já chegou em depressão, né? Aí eu peguei e falei, vamos ficar em casa. Aí, nesse espaço de tempo, a gente conheceu um irmão, o irmão da nossa igreja, e ele trabalhava com embalagem. Aí ele ofereceu para o Di se nós não queríamos fazer embalagem para ele. Aí nós falamos, tudo bem, irmãos, nós pegamos o serviço dele e nós começamos a fazer o serviço dele. Só que é assim, era só para comprar comida. Não, longe de nada. Não dá para comprar mais nada. Só pro básico do básico mesmo, né? É só para nós não passar necessidade, que o Senhor fez aquilo conosco. Aí nós íamos para a igreja, orava e o Senhor não respondia. Nós íamos para a igreja, orava, o Senhor não respondia. Aí quando foi um dia eu falei para ele assim, nós vamos ficar orando tudo, mas o Senhor não vai responder, porque a porta está fechada. Eu senti. Sim. Que eu tinha que passar por aquele processo. Eu não ia melhorar. Eu falei para ele, vamos ficar em casa, vamos orar, vamos para a igreja, mas o Senhor, a porta está fechada. Ele está com os ouvidos fechados, ele não vai nos responder. Você ir para a igreja, você ter certeza que Deus não vai te responder, foi o que eu tive. Eu tive certeza que ele não ia me responder. Aí, nesse espaço de tempo, o Odailton estava trabalhando com nós, orando toda terça. Aí, quando chegou um dia, o Odailton chegou em casa e falou assim, então, eu tô com o FAP, só que eu levei o FAP na onde eu era, o antigo FAP, né? Os irmãos, a irmã não quer mais, e de uma hora para outra nós ficamos sem lugar para colocar o FAP. Aí eu não falei nada na hora. Eles foram embora. Quando eles saíram, eu falei pro meu esposo assim, vamos orar? Eu não sei, será que Deus não quer que a gente coloque esse FAP dentro da nossa casa? Mas aí nós já não tínhamos nada. Aí eu orei e o Senhor tocou no meu coração que eu teria que fazer o convite para o Odailton para ele colocar o FAP dentro da nossa casa. Aí eu conversei com o Odailton, ele falou, nossa, era tudo que eu estava precisando. Eu vou pôr sim, vai ser bem, se a gente vai. Foi aonde começou o FAP dentro da nossa casa, que vocês acompanharam esse processo do FAP dentro da nossa casa. Às vezes vocês chegavam dentro da minha casa, eu não tinha gás. Não tinha. E a gente ficava ali no FAP, às vezes meu filho ia chegar e eu não tinha o que pôr para o meu filho comer. Entendeu? Então, assim, aí durante o FAP que o Senhor colocou na minha casa, o que acontecia? Um irmão trazia uma coisa, outro irmão trazia outra coisa. Outro trazia outra. Às vezes nós estávamos dentro de casa, trancado, batiam no portão, chamavam no portão, nós saía, né? Era uma cesta. Até chocolate, que meu filho é louco por chocolate até hoje, mas eu nunca comentei com ninguém. Tinha irmão que chegava na nossa porta e falava, toma essa caixa de chocolate para o seu filho. Aí nós começamos caminhar com Deus. Não comíamos, tínhamos hoje, amanhã nós não tínhamos. O Senhor ia prover. Nós começamos a acreditar assim. E ali foi os anos do FAP, que foi dentro da nossa casa, que foi uma benção. Às vezes a gente não tinha nada para a semana, chegava o irmão Edson com uma cartela de ovo, entregava uma cartela de ovo para nós. O Senhor preparava. Aí o meu filho, ele tinha um tênis só para ir para a faculdade e estava furado. E nós não tínhamos condições de dar nem o cadarço para o meu filho que tirar o tênis. Aí nós trabalhávamos nós íamos no Reviva ajudar, né? Aí, quando foi um dia, o líder do Reviva chamou o meu esposo e falou para o meu esposo, olha, eu comprei um tênis e ele não serviu. E eu não sei se serve para você ou para o seu filho. Entendeu? Os cuidados de Deus. Aí, o que aconteceu? Eu
ele trouxe o tênis e ele colocou o tênis e o tênis coube certinho no meu filho. Ai, glória a Deus, Foi o hein? tênis Como que o Deus meu cuida, filho né? terminou a faculdade. Como Deus cuida, nos mínimos detalhes. Então, a gente aprendeu a viver assim. Nós não tínhamos, mas não faltava. E aquilo que nós éramos, nós não éramos mais. Nós não tínhamos mais nada, nós tínhamos a porção diária, nós tínhamos o cuidado de Deus, que Ele guardava nós, que Ele providenciava nosso alimento. E ali a gente foi vivendo, fomos prosseguindo, fomos tudo, e sofrendo e chorando. E com os 4 anos que nós estávamos nessa situação, o Senhor preparou um tio dele para ficar com a gente, que foi uma prova assim, muito terrível também. Foi uma prova muito terrível a gente passou com ele, porque ele uma enfermidade muito grande que trazia muito sofrimento para nós. Processo também. Foi um novo desafio, né? Um novo desafio que nós tivemos que passar. Nós não tínhamos cabeça para passar esse novo desafio, porque nós estávamos com uma série de outras situações na nossa vida que nos tirava tudo. Sabe quando não deixa nada, você está esgotado fisicamente, moralmente, psicologicamente, tudo? E nós tivemos que enfrentar essa situação. Aí, quando foi um dia, eu entrei dentro da minha sala, assim, eu não dormia mais, eu só orava e chorava. Só isso. A minha vida era só essa, caminhar, orar e chorar. Só isso. Aí, um dia eu entrei dentro da minha sala e falei, dobrei meu joelho, olhei para o alto e falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Chega, põe um ponto final nessa situação, porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Aí, no outro dia, eu fui até a esquina olhar o meu filho, que ele ia pegar a condução. Quando eu estou assim, na esquina, vem uma irmã da nossa igreja. Aí eu fiquei esperando ela para saudar ela. Aí, quando ela encostou assim perto de mim, ela me abraçou. Aí ela falou assim para mim, irmã, o Senhor está mandando eu te falar que hoje Ele vai tomar providência na sua situação. Glória a Deus. Amém. Aí eu entrei eu falei, irmã, olha, irmã, eu estou sofrendo demais, eu falei para ela. Eu fiquei 2 anos sem dormir. Esse processo até aí já tinha uns 4 anos e pouco. Uns 4 anos, falou, né? Uns 4 anos. Assim, já estava no limite de tudo, né? Uhum. Aí ela só me abraçou e falou assim, eu estou entregando isso aqui que o Senhor mandou falar para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que é, mas Ele está falando que Ele vai entrar com providência na sua causa. E muito em breve, Ele vai cessar. Aí eu entrei para dentro de casa, assim, chorando, agradecida a Deus, e falei, Senhor, Senhor, muito obrigada. Aí eu fiquei naquele processo de espera, sabe? Aquele processo que você fica assim, mas você tem a certeza? Sim. Aí aquele processo de espera, eu falei, o Senhor vai entrar nas nossas causas. Passou uns 20 dias, mais ou menos, o Senhor recolheu o tio dele. Recolheu o tio dele. E nós continuávamos na mesma situação, Na né? dependência de Deus. Dependência de Deus. Aí, eu chamava ele todo dia para ir para a oração da manhã. E ele não ia, né? Ele estava passando por um processo difícil na vida dele, tudo bem. Aí eu parei de chamar ele, eu falei, não vou mais chamar. O dia que o Espírito Santo achar por bem, o Espírito Santo vai tocar nele e ele vai na igreja, né? Ele vai. Aí, quando foi um dia, eu estava pronta para ir para o culto. Aí olhei para trás, ele estava atrás de mim. Aí ele falou, eu vou para a igreja hoje com você, na oração da manhã. Eu falei, tá bom. Aí nós fomos.
Aí nós já tínhamos passado para o processo da fase do tio dele, nós já não tínhamos emprego, não tínhamos. Mas nós estávamos vivendo na dependência do Senhor, mas não Totalmente. tinha. Totalmente. Continuamos do mesmo jeito. O livramento, a providência que ele tomou foi tirar uma situação. Continuávamos com todas as outras, né? E nesse tempo também que a gente passou por isso, nós perdemos muita gente. Nós ficamos sozinhos, sabe? Nós tínhamos os irmãos da igreja, tudo, mas nós perdemos muita gente. Muitas pessoas que frequentavam a nossa casa, que andavam conosco. Por isso que eu falo, nós temos Deus. Deus. Nós temos Deus. Nós não temos ninguém mais. Na hora da dificuldade, na hora da necessidade, nós temos Deus. Nunca se iluda. Nunca se iluda com posição. Nunca se iluda com dinheiro. Nunca se iluda com amigos. Nunca se iluda com casa cheia. Nunca se iluda com casa bonita. Nada. Porque na hora que Deus resolve tratar com você, é com você. Mais ninguém. Você sabe por que ele tira as pessoas de perto de você? É porque ele quer tratar com você. As pessoas não saem de perto de você porque elas querem, é porque Deus quer tratar com você. Tem algo específico, né? Com você. Não é você, Vanessa, que vai estar lá do meu lado e vai cuidar de mim. Não. E Deus faz isso para ver que é Ele que cuida de você. Para mim não chegar agora e falar, sabe quem cuidou de mim, Fred? Graças ao fulano, ao ciclano. Você está entendendo? Uhum. Então, mas na hora que você está passando, você fala, não é possível. E fulano? Começa a questionar, né? E fulano? E agora? Eu estou sozinha? Cadê todo mundo? Não, Deus fala, não, é com você sozinha. É você. Aí ele foi para a igreja. E só tinha eu e ele, né? Nós tínhamos a dor do outro. Aí nós fomos para a igreja. Aí ele foi para a igreja. Aí nós fomos, o Senhor falou maravilhosamente conosco, tudo. Aí ele continuou indo. Aí depois de um mês, mais ou menos, que ele estava indo, um dia nós estamos saindo assim. Aí o irmão João, que é o líder da oração da manhã, bateu no ombro dele e falou, Didi, você está trabalhando? Ele falou, não, estou desempregado. Aí ele falou, então eu vou mais tarde conversar com você. Posso ir lá conversar com você? Aí o Didi falou, pode, eu vou lá na sua casa então conversar com você. Aí passou uns 2 dias mais ou menos, ele foi lá com a esposa dele em casa, conversou, falou, eu vou arrumar um emprego para você, vou pôr você na firma que eu trabalho. Ele nunca teve carteira assinada, ele sempre foi empresário. E eu vou sair com você e vou te habilitar, ensinar todo o serviço e você vai trabalhar na empresa que eu trabalho. A gente já começou a ver que Deus já estava olhando para nós. Deus Aquela deu... sensação de abandono já não estava tão assim, né? É. Aí, logo em seguida, ele começou a sair com o irmão João. Foi tudo coisa de Deus mesmo. Começou a sair com o irmão João ensinou todo o serviço para ele. A gente glorifica muito a Deus pela vida do irmão João, porque ele foi um instrumento na nossa vida, ele não sabia nada. O irmão João ensinou todo o serviço para ele, colocou ele dentro da empresa e as coisas começaram a andar. Melhorar, né? Que aí ele começou a trabalhar. Aí, passado algum tempo, logo em seguida, o Senhor também abriu uma porta de emprego para mim. Nada do que nós fazíamos, nada do que eu fazia, nada do que ele fazia, nada. Deus começou a trabalhar de uma forma totalmente diferente na nossa vida. Mas, assim, longe de tudo que nós éramos. Uhum. Certo? Hoje, agora, assalariados,
vivendo com aquele salário, e é aquilo que Deus tinha para nós, mais nada. Mas nós glorificando a Deus, glorificamos pelo serviço dele, começamos a glorificar, e eu comecei a ficar menos revoltada, porque até o pastor Isaías, um dia nós chegamos no pastor Isaías e falamos, não, a gente não entende isso. Uma revolta dentro do, sabe, uma revolta assim. E a gente começou a caminhar bem devagarinho. Fomos bem devagarinho. O Senhor abriu a porta de emprego para ele. Aí, o meu filho, o Senhor preparou tudo na faculdade, a porção dele, ele não podia pegar nenhuma dependência, não podia. O Senhor preparou, ele não pegou. Aí a gente sempre teve vontade, assim, que a gente, antes, quando a gente podia, de pagar a formatura dele, né? Falamos, vamos pagar uma formatura para o nosso filho, para ser um dia assim, né? É o sonho de qualquer pai, né? Sim, sim. Mas nós não tínhamos condições. Aí, quando ele se formou, aí a gente foi na colação de grau dele, tudo, só teve a colação, a gente não tinha mais nada. Aí ele chegou em nós e falou assim, mãe, tem um irmão de um amigo meu que ele comprou, ele pagou a formatura, só que ele não vai poder ir. Aí ele pegou o convite da formatura e deu para mim. Falou que eu posso ir no lugar dele com todos os direitos do formando que pagou. Olha que bem. Aí eu falei, meu filho, não acredito. Ele falou, mãe, eu só vou precisar de roupa. Eu falei, filho, roupa nós se vira. Nós compramos, a gente vai comprar e você vai. Aí nós compramos uma roupa para ele. Aí o que aconteceu? O Senhor honrou desde o 6º mês da faculdade dele, que não era para ele estudar, que o banco falou que não ia financiar isso, que ele não ia estudar. O Senhor honrou do 6º, 5 anos de faculdade, o Senhor honrou 5 anos, honrou a formatura, ele se formou, ele foi na formatura, ele teve todas as regalias que todos os estudantes que pagaram teve. O rapaz buscou ele no meu portão e depois, quando terminou a formatura, entregou ele no meu portão. O Senhor cuidou tudo. Aí falou, pronto, está tudo feito. Glória a Deus. Aí nós voltamos para nós de novo e falamos, tá vendo? Não era o nosso dinheiro que ia fazer isso com o Caio. Não era o nosso dinheiro. Não era. Deus mostrou para nós que fez tudo com ele, sem o nosso dinheiro. O seu testemunho é assim, uma vida dependente somente de Deus. Somente de Deus. E tudo que ele fazia, ele mostrava para nós que todo aquele dinheiro que nós acordávamos de manhã e ligava para o banco e via que estava lá, não precisamos do nosso dinheiro. Aí ele cuidava assim de nós, que um dia eu olhei assim no nosso armário e não tinha nada. E eu tinha assim uns R$20. Eu peguei uma sacolinha, dobrei a minha sacolinha e pus debaixo do braço e falei, eu vou lá no mercado. Eu vou no mercado e vou ver o que dá para me comprar com esse dinheiro. Não ia dar para comprar nada, mas eu fui, né? No caminho, eu encontrei a irmã Beth. Aí nós paramos para conversar. Aí nós estamos parados em frente ao banco, conversando. Aí vem uma nota de R$50 rodando e parou no meu pé. Aí a irmã Beth olhou e falou assim, nem que eu quisesse pegar essa nota, eu não pegava. Essa nota é sua. Ela veio para você. Aí eu fui no mercado. Aí eu voltei de táxi, porque eu não consegui comprar, porque foi tanta coisa, ainda mais um dinheiro
caído do céu. Deu mais ainda, Multiplicou, né? Multiplicou. Deu mais ainda. Aí um dia o meu marido olhou e falou: hoje você saiu daqui sem dinheiro, tá voltando de táxi. Pra quem saiu com 20 reais, né? Compra, Eu falei, aí eu contei pra ele, né? E aí a gente glorificava o nome do Senhor, e a gente era feliz com aquela comida, e aí a gente tudo. Aí um dia aconteceu com ele também. Ele ia descendo e nós não tínhamos nada em casa também. E nós tínhamos uma dívida para pagar, nós tínhamos uma conta para pagar. Aí ele saiu olhando para o chão, porque o desesperado, o sem esperança, ele olha para o chão, né? E aí ele achou 50 reais dentro de um buraquinho. Assim, Olha. O Senhor preparou 50 reais, a gente pagou o que tinha que pagar. Olha, são experiências assim que eu nunca na minha vida eu esperava passar. E nós passamos todas vivendo todas, sabe assim? Uhum. E aí, o que aconteceu? Aí, ele arrumou o serviço, eu arrumei o serviço, nós começamos a trabalhar. Começamos a tentar viver uma vida que era totalmente distante do que a gente Era acostumado. era acostumado. Continuamos sofrendo, né? Mas assim, eu chegava na igreja, o Senhor falava com nós. Eu voltava para casa e eu acreditava. E eu tinha fé. E no outro dia acontecia, que nem essa da comida, de um irmão bater no portão e trazer uma cesta, de um irmão bater às vezes no portão e trazer 1 litro de óleo. Já aconteceu do irmão levar alho, entendeu? Vai entender Deus, né? Vai entender. Vai entender Deus. Então, e o que ele queria com isso? E como a gente está hoje? Nós estamos hoje assim. Nossa fé, pelo menos a minha, é inabalável em Deus. Eu sei que nada que eu tenha vai suprir Deus na minha vida, e nada do que eu tenho vai me segurar no momento que Deus achar que deve tratar comigo ou com qualquer pessoa. Ele vai tirar. E ele vai fazer você caminhar com ele, você que nem Jó, né? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço Deus de andar com ele, é o que acontece comigo, o que acontece com nós. Nós temos a vida nossa agora é assim, ele quer que nós vivamos assim, entendeu? Não falta a nossa porção diária, mas também não sobra, nós vivemos assim, ainda continuamos vivendo dependente 100% dele, do mesmo jeito, ele não deixa faltar, ele supre, ele nos dá saúde, nós saímos para trabalhar, nós trabalhamos, honramos ao Senhor e ele continua nos honrando, abriu uma porta aqui, uma outra porta ali, você entendeu? E o que nós tiramos dessa experiência que nós tivemos com Deus? Ele devolveu a loja para a gente? Ele devolveu? Não, ele não devolveu. Ele não devolveu. Era aquilo que ele queria para nós? Também não. Não era aquilo que ele queria para nós. Porque quando nós já tínhamos perdido tudo, ele queria que nós tivéssemos aquela casa lá naqueles condomínios que nós compramos? Não. Porque ele não deu. E ele não vai dar. Você está entendendo? Ele não quer. Tudo isso nós já entendemos. Quando nós perdemos tudo, nós fomos para a igreja um dia e o Senhor mandou a palavra. E a palavra, ela veio assim. Não tinha sido eu que tinha perguntado, tinha sido o meu esposo. E a palavra veio assim: o que eu te dei, eu não te tirei. O que eu te tirei, eu não te dei. Nossa, que forte. Naquele dia, ele voltou para casa e falou: ele não tirou nossa casa. Ele não tirou nossa casa. Eu falei para ele, então foi o que ele nos deu.
O resto não era nada nosso. Então, nós vamos viver com o que Ele nos deu. Ele nos deu a nossa casa. Ele nos deu a nossa casa, agora Ele nos deu o nosso emprego. Foi Ele que nos deu. Então, isso é nosso. Ele não vai tirar assim. É nosso. Ele falou na palavra. Ele falou, tudo que você perdeu, não foi eu que te dei. Você está entendendo? Na nossa casa Ele não tocou. Foi a única coisa que sobrou. O resto Ele tirou tudo. Caramba. Então, agora nós vivemos assim. Diante de toda essa situação, muita gente mais próximo da gente ficou sabendo, né? E tinha gente assim, até irmãos de dentro da igreja, que chegava em mim e falava, como você consegue vir para a igreja assim? Eu, por muito menos que você, eu não viria. Meu Deus, mas aonde? Aonde, Fredson e Vanessa, eu ia encontrar alívio para minha alma tão atribulada? Que já estava difícil, né? Meu Com ele, Deus, né? era a situação. Você sabe o que eu fazia? Eu ia para a igreja de segunda a sexta e eu ficava assim, triste, quando o segurança apagava a luz. Eu queria ficar lá dentro da igreja. Era ali que eu encontrava uma hora, 2 horas de culto, era ali que eu encontrava um refúgio. Uma paz, um Desconectava de alívio, tudo, né? Uma Aquela paz, porque né? quando eu voltava para minha casa, quando eu entrava dentro da minha casa, eu via tudo novamente na minha frente. E aí essa pessoa um dia falou isso, eu falei, irmã, mas para onde eu vou? Para onde eu vou, irmã? Deus me livre, aonde eu vou, eu tenho que vir para cá. É aqui que o Senhor manda a palavra do Cântico de Ana. É aqui que Deus manda a palavra para mim. É aqui, irmã, é aqui que eu vou ter minha vitória. É na igreja, é na presença do Na Senhor que a presença gente do tem Senhor. um sustento, né? Aí, então, eu hoje em dia, nós somos felizes. Sabia? Amém. Nós somos felizes. Nós ganhamos, trabalhamos, pagamos nossas contas. Somos felizes na presença do Senhor. Continuo adorando Ele infinitamente. Por mais assim que acontecia alguma coisa, eu falava para o meu marido, Deus não é culpado. Não, nunca culpe. Meu Deus, Ele não é culpado de nada. Nada. E eu continuo falando, Ele não é culpado. Ele nunca foi culpado. Ele me fez assim uma pessoa muito melhor, né? Ele me fez uma pessoa muito melhor, porque, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. A igreja tá cheia de crente, mas encontro com Deus, Pouco, né? poucos. Tá bem raso, né? Tá bem raso. Você quer ver a pessoa ter um encontro com Deus, aconteceu o que aconteceu. Deus te tirar tudo, mexer no teu financeiro, mexer no teu filho. Você sabe que é você vê seu filho sem nada e você não poder dar? Se você já vem de uma situação dessa, acostumada, aquilo para você não... Mas quando você não é acostumado para isso, com isso, você sai para o mundo, ou você vai para fora e você faz qualquer outro tipo de coisa. Menos esperar em Deus. É difícil quem espera em Deus. É verdade. Não é verdade? E hoje a gente vive assim, a gente é feliz, graças a Deus, meu filho está formado, meu filho tem emprego, nós trabalhamos, nós temos nossa situação financeira razoável, longe de tudo, igual eu já falei, mas nós temos a certeza que se eu voltar hoje e o Senhor falar, você vai trilhar esse caminho de novo, hoje eu tenho toda a certeza que Ele vai estar do meu lado, tudo de novo. Você está entendendo? Sim. Que Ele nunca vai me desamparar, Ele não nos desampara. Quando acontecem certas coisas na vida da gente, muitas vezes é nós que abandonamos Deus. Justamente por essa espera que você não tem, que você não consegue ter paciência. Olha quantos anos que nós vem nessa situação. Nunca mais nós montamos nada, nunca mais o Senhor deu mais alguma coisa que sobrasse para a gente ter nem ideia, assim, tipo, tá sobrando nada. Vamos investir em algo Vamos que investir sobrou, em né? algo. Não! Ele fala, não, você depende de mim, ponto final.
É de mim que você depende. É eu que estou te sustendo, é eu que estou te suprindo. É eu que vou fazer com você. Até quando? A gente não sabe. Mas hoje nós entendemos o processo de Deus, nós glorificamos o nome dele, eu glorifico, eu conto o meu testemunho e falo, olha, e tá bom do jeito que ele fez, e tá bom do jeito que tá. Aquilo ali não era meu mesmo, não era meu. Eu não sinto que não era meu. Você tá entendendo? E Deus tem outros propósitos na nossa vida e continue desse jeito. E o que eu posso fazer para agradar ao Senhor e para glorificar o nome dele, eu faço e vou fazer. E se o inimigo se levantar, ele vai cair. Porque Amém. Louvado mim, seja o nome do Senhor. em mim, o inimigo não vai mais por confusão na minha cabeça. Amém. Olha lá, você tinha, olha o que você tem agora, você não tem mais nada. Você está entendendo? Eu falo, não tenho Satanás, eu tenho Deus, hoje eu tenho tudo, muito Amém. mais do que eu Glória a tinha. Deus. Glória a Deus. Não é verdade? Sim. Então é isso que esse testemunho que sirva para edificar alguém que esteja passando por um processo parecido ou igual, ou vem de uma situação igual a que eu tinha e hoje em dia tá entrando nesse processo. Confia no Senhor. É porque conforme você compartilhou, Amém. né, que aquela irmã que falou pra você, como você suporta, por muito menos eu não teria. Ela falou. Então, assim, muitas pessoas fazem isso. Falou. Abandonam Deus, assim, por muito menos, mas a troco do quê? É. E outra coisa também que eu quero falar para vocês, às vezes também a vergonha. Nós tínhamos muita vergonha, até de sair na rua, no bairro que nós morávamos. Que fizeram conhecidos, né, comerciantes, conhecidos. Conhecidos. E aí, às vezes, as pessoas acontece até isso, até por causa da própria vergonha. Eu não vou na igreja porque o irmão fulano está sabendo. Todo mundo na igreja sabe. Todo mundo conhecia nós. Todo mundo sabe. Mas eu vou sair da igreja. Eu vou aonde, meu Deus? Né? Se lá no seio da igreja, olha a palavra de domingo à noite. Olha o que Deus falou, olha como que foi o culto de domingo à noite. O Senhor, assim, me edificou de uma forma tão tamanha no culto de domingo à noite com o pastor Mateus, que eu saí da igreja, hoje eu já estou em um outro nível que eu não estava nem a semana passada. Amém. Você está entendendo? Sim. E nós vamos passando de nível na presença do Senhor. Nós vamos passando de nível. Você tá no nível você tá naquele nível da arrogância, da prepotência, da situação boa, tudo. O Senhor vai tratar com você, e você vai chegar no nível que Ele quer. E você pensa que você está descendo o nível, mas você não está. O seu nível está subindo. Você está entendendo? Hoje eu já entendo Deus assim, ó, de falar com Ele. Eu passo, assim, às vezes, as madrugadas, eu acordo e eu converso com Ele. E quer que eu falo? E Ele não demora a me responder. Amém. Por quê? Porque é do jeito dEle. É do jeito dEle. É do jeito que Ele quer, do jeito que Ele faz. O dia que nós entendermos isso, as coisas todas, tudo muda. Não é nada do nosso jeito, os nossos planos. Olha quantos planos eu tinha para minha vida. Eu tinha um plano de morar num condomínio luxuosíssimo. Olha os planos que Deus tem para mim. Então, o dia que nós, como crente, como cristãos, como evangélico, entender que confiar no Senhor, que ser crente, que na igreja, os propósitos de Deus é totalmente diferente dos nossos, nós vamos ter crentes mais convertidos, nós vamos ter mais fé dentro da igreja. Vai ter paz, né? Vai ter paz. O Espírito Santo vai trabalhar de uma forma melhor com os crentes. O Espírito Santo vai ter mais liberdade de trabalhar. Por quê? Porque você está indo lá, mas você está sabendo que o processo é de Deus. Amém. É de Deus o processo, não é nosso. Hoje eu entendo isso perfeitamente. Eu tenho planos, tenho sonhos, tenho.
que os meus sonhos e os meus planos estejam na vontade de Deus. Amém. Amém. Encaixado. Se não for, não quero. Não quero. Eu fico do jeito que eu tô. A única coisa que eu quero é Deus comigo nas horas das minhas maiores necessidades, que foi o que sempre aconteceu. Teve um momento que ele ficou calado comigo. Ele ficou calado. Ele não respondia. Ele não mandava palavra, ele não respondia dentro de casa, ele não usava irmão para falar, não. Mas ele estava, sabe assim, nos bastidores, assim. Nunca abandonou, né? Ele ficava assim, ó, amparando, ele não respondia, o que eu queria ele não fazia, o que eu queria não era o que ele queria, né? Mas ele nunca saiu de perto de nós. Ele cuidou de nós 3 dentro daquela casa. Eu, meu esposo e meu filho. Ele cuidou direitinho de nós. E ele cuida até hoje. E essa experiência que eu tenho com Deus, assim, ó, de viver com ele, o maná, né, do povo do deserto, né? É o maná. Você tinha, podia. É a porção diária, né? Podia, você não tinha para guardar para amanhã, você não tinha para guardar para amanhã. E quem vive nessa dependência de Deus? Quem vive nessa dependência de Deus? Você acha o quê? A Bíblia fala o quê? Que quem espera no Senhor não é confundido, né? Quem vive nessa dependência de Deus, o Senhor vai honrar. Vai honrar. O que nós temos hoje, muito, era o que eu era. Você está entendendo? Você sabe por que você vai na igreja? Você vai na igreja para você ter um carro bom, para você ter uma casa boa, para você ter uma situação financeira boa. Sempre buscando ter, né? Sempre buscando ter. Você está entendendo? E Deus está muito longe disso. É verdade. Deus está muito longe disso, entendeu? O que Deus quer de nós, filhos, fé, crer. Porque quando a gente não crê, nós diminuímos Deus. Não é? Sim. Você fala, você vê, você fala, você está passando por uma situação difícil, aí você fala, ai, mas eu não acredito que vai acontecer. Onde você pôs Deus, né? Como que você crê no Deus que tudo pode, né? E você acha que ele vai... Que a sua causa é maior que ele. Parece, né, que você coloca o problema acima dele, né? Problema acima Não existe dele. nada acima dele. Nada acima dele. E é onde as pessoas vão ficando para trás, né? Porque ele fala, tudo bem, eu sou isso aí que você me colocou lá. Você me colocou lá, eu vou ficar lá. Na sua vida eu vou operar assim, do tamanho que você acha que eu sou. Não é verdade? É Lucas 1, acho que é o versículo 37 ou 39, nada é impossível para ele. Nada é impossível. Então, assim, para você se relaciona com Deus, ele pode tudo, mas quando tá tudo bem, né? É. E quando vai tudo mal, e aí? Deus não pode mais? Então, porque o seu problema está tratando com você, Deus perdeu o poder. Me lembrou quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, né? E aí foi, que tudo aconteceu. Logo depois, de poucos dias, eles chegaram lá em Mara. E ele encontrou, com sede de andar no deserto, né? Encontrou ali em Mara aquela água amarga. O que eles fizeram? Eu fico ali olhando assim, admirado, mas tem hora que eu trago para minha vida, tem hora que a gente é desse jeito. O povo atravessou o mar, viu o tamanho do milagre que Deus fez. Mas ali o povo desacreditou. Olhou para Moisés e falou, e aí, nós vamos morrer aqui? O povo não pensou assim, não, peraí. Deus livrou a gente lá do faraó. Vamos orar e vai fazer alguma coisa. Quem não pensou assim, começou a murmurar. É como se dissesse assim, o poder de Deus se afogou lá no Mar Vermelho. Derrotou, mas morreu junto. Tem hora que a gente é assim, acha que aquele tempo de bonança que nós tivemos, parece que Deus gastou todo o poder que tinha ali. E não é assim. Ele é todo poderoso. Todo né? poderoso. Ele não se esgota. Todo poderoso. Então o tamanho que você compartilhou aqui, o que Deus fez na sua vida, o que todo Deus faz, poderoso. Deus ele é tremendo em poder. Ele é tremendo em poder, tremendo. É uma coisa inexplicável mesmo, não tem como explicar, né? A gente não tem como explicar Deus, né? E não deixando também de lembrar que
que em parte desse tempo que nós passamos, vocês também foram instrumentos na mão do Senhor muito na nossa Glória vida. a Deus por isso. Amém. Você entendeu? Porque o Senhor usava muitas vezes vocês sem saberem o que a gente estava passando, porque nem tudo a gente compartilhava, né? Uhum. E o Senhor usou a vida de vocês poderosamente também, Amém. entendeu? E a gente foi muito abençoado. Foi um momento muito bom que vivemos ali, né? Nossa, como Foi. era bom. Era uma adoração pura para Deus, né? Mas é isso que eu ia falar. Eu acho assim que era uma adoração tão pura, porque ninguém tinha nada. Exatamente. Tá todo mundo em dificuldade. Ninguém tinha nada. Nós não tínhamos nada. Ninguém. Tava todo mundo igual. Todo mundo passando por situação parecidíssimas. Todos. E aonde o Senhor opera? No meio da humildade, no meio do quebrantamento. Verdade. Ali nós quebrantávamos nosso coração, a humildade de nós não termos nada. Vocês não acham que eu não queria os irmãos entrarem na minha casa? Eu servia os irmãos com bolo coberto com chocolate, com refrigerante, tudo. Era tudo que a gente queria. E nossos encontros era fartura. Você lembra? Sempre era fartura, verdade. Os nossos encontros era fartura. Você lembra? Cada um trazia um negocinho ali, nós comia e nós se alegrava. E quando vocês iam embora, os irmãos iam embora, eu voltava para minha situação. De nada mais. Você está entendendo? Então, olha só como que o Senhor pega pessoas. Então, tudo isso... A pessoa que está passando por esse processo acredita nisso tudo. O Senhor pega assim, junta as pessoas assim, ó, e põe um para ajudar o outro, assim, ó. Porque foi ali um ajudando o outro, ali todo mundo com a mão assim, um caindo de um lado, outro caindo. Um caindo e o outro fala, não, levanta. Não era? Era assim. É a igreja de Atos, né? Todos tinham o mesmo propósito, né? Está escrito ali. Né? Todos tinham o mesmo propósito. Foi o que aconteceu. Nós ficamos o quê? Ali, uns 4 anos? Nessa faixa. Eu acredito que foi uns 4 anos, que para mim foi a melhor coisa do mundo, que eu não lembrava que meu filho estava na faculdade. Que eu nem lembrava naquele dia que meu filho estava lá sofrendo, passando por necessidade financeira, e eu esquecia. E os irmãos saíam de lá à tarde, logo em seguida meu filho chegava. Era bem mesmo, bem perto dele chegar. Você lembra? Uhum. Vocês lembram disso? Você está entendendo? Então, assim, você acha que a gente esquece essas pessoas da caminhada da gente? Não, eu não esqueço. Eu tenho tudo, que nem eu falei hoje para o meu marido, eu falei, eu tenho tudo registrado. Ele fala, mas você tem que esquecer. Eu falo, não vou esquecer, porque está tudo registrado, não é por mal que está registrado. Não, é que eu olho para trás e olho agora e glorifico o nome do Senhor. A oportunidade que Deus dá para glorificar o nome dele, né? Você poder visitar o seu passado, assim, né? Não é verdade? Eu olho e falo, olha lá, ficou para trás, eu passei por tudo isso, mas é o que eu estou falando aqui. Ele nunca me abandonou, nunca abandonou nós. E eu sou melhor que vocês? Não. Lógico. Ele nunca vai abandonar vocês, ele nunca vai abandonar ninguém, ele não abandona. Ele é um pai amoroso, ele é um pai de amor. Quando acontecem as coisas, é nós que se afastamos dele. Ele não muda. Ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus. É só você buscar. Você quer ter experiência com Deus? Boa. Mesmo? Boa. Começa a jejuar. Começa a buscar o Senhor em jejum. Não dá para você fazer oração porque você trabalha? Mas jejua. Faz um teste. Você vai ver. Você vai começar a falar, vai começar a sair fogo da sua boca. Deus vai começar a cumprir. É isso que a Bíblia fala. Amém. Se achegai-vos a Deus. E ele se achegará. E ele vai se achegar a vós. A Bíblia, ela ensina tudo para nós. Mas nós, seres humanos, não pegamos a Bíblia e pomos ali como Deus te dando a direção de tudo. Porque de tudo que você precisa, você encontra saída na palavra do Senhor. Não é verdade? Você começa a buscar a Deus, sua vida muda. Sua vida muda. Você começa a buscar a Deus, sua vida muda. Se você não é batizado, você busca o Espírito Santo. Você busca a Deus, você vai ser batizado. Faz um teste.
E é assim, é na nossa vida cotidiana. Amém. É só você pegar. Olha, você tem que pegar Deus para você. Não é pela metade. Ó, eu vou dar essa parte aqui para Deus. Essa parte aqui eu não vou dar. Essa vai ficar comigo e essa aqui eu vou entregar para o Senhor. Não, você tem que se entregar para Ele por inteiro. Se deleitar no Senhor. Se deleitar, se quebrar na humilhação. Você está entendendo? Se derramar no Espírito. Um coração Santo. contrito e quebrantado. Um coração não despreza, contrito. Quando você dobrar o joelho para orar, você se desveste assim de tudo, ó. Joga tudo pro lado assim. E joga tudo e dobra os joelhos assim e se entrega. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que vocês acham? Porque ele era esse homem. Ele tinha as falhas nossas humanas que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem. Só que às vezes eu falo e não falei, não. Tá tudo bem. Deus é amor, Deus é... Não, ele falhava e ele, na hora, ele já caía em... O coração dele, do arrependimento já caía. Ele, não é verdade? Ele já caía, já olhava e já falava para o Senhor, eu pequei. Não era assim? Uhum. Por quê? Ele reconhecia. E ele, olha quem Davi foi. Quem Davi é até hoje, né? Porque tá aí, ó. Tá aí os salmos, tá aí tudo nosso aí, ó. Ele é um presente que Deus deixou. Por quê? Porque ele era um homem orgulhoso? Porque Deus teve que abater ele por causa do orgulho? Não. Porque ele era um homem contrito. Ele se arrependia e na hora ele já voltava-se para o Senhor. E o Senhor já perdoava. Ele colhia o fruto das plantações, colhia, mas o Senhor sempre esteve com ele, né? Uhum. Nunca abandonou ele. Não é verdade? É verdade. Então, é que isso sirva para nós. Amém. A nossa vida cristã é isso, gente. A nossa vida cristã não é posição, não é cargo, não é isso, não é aquilo, não é nada disso. A nossa vida cristã é Deus. O nosso foco é Ele, o nosso alvo é Ele, a nossa dependência é Ele. É tudo Ele. É tudo dele, é tudo para Ele. É assim que nós temos que viver. Glória a Deus. Uau. Amém. Eita. Que testemunho lindo. Essa semana lição. eu compartilhei uma dificuldade com um amigo meu. Que lição de fé. E ele tava ouvindo o louvor, né? Aí ele falou, Fred, eu lembrei de você, esse louvor aqui, escuta aí. Ele mandou um trecho gravado no WhatsApp. Eu decorei um pouquinho, né? Eu fui ver quem era o louvor. É um louvor do Gabriel Guedes, Vitorioso És. Aí eu fiquei ouvindo aquele louvor, Senhor, mas qual que é o resumo disso aqui tudo? E eu acho que é o resumo da sua vida. Deus me ensinou no meu coração assim, que mesmo em meio a tempestades, Ele não abandona os seus discípulos. O discípulo enfrentando a maior tempestade lá, e agora, em cima aqui, de repente, Jesus aparece. Então é o que eu acho que resume a sua vida. Passou dificuldades, passou tribulações, teremos, né, aflições, que Jesus prometeu isso pra gente, né, que vamos ter, né. Mas, em meio a tudo isso, Ele não abandonou vocês. Não abandonou nós. Hoje a gente tem a nossa vida, igual eu falei, nós somos felizes, temos nossos filhos, minha neta, a gente é feliz. E só que hoje eu caminho com Deus, experiência com Deus, né? E caminho com Ele e é o que eu quero. Eu não quero nada com esse testemunho aqui, eu não quero falar do que eu tive, do que eu fui. Nada, não quero nada. Eu só quero que quem ouvir esse testemunho entenda que existe um Deus, sabe? Poderoso. Esse Deus que a gente vai na igreja, fica lá 1h e pouco, só isso, sabe? Mas existe esse Deus poderoso. Ele é real, né, Roseli? Real, ele é real. Eu sou prova de que ele é real. Amém. Real, real, real. E é só isso que eu quero. Assim, eu não quero que as pessoas se desesperem, sabe? Não tem mais jeito para mim, porque para mim acabou isso aqui. Não se desespere. Clame, busque
acorde de madrugada, chore, não fale nada, põe o rosto lá no pó, Tem se hora que você não tem o que derrama. falar, né? Você tem Não só que tem. tá ali. É só pra estar Muitas ali. vezes eu não falei. Muitas vezes eu só me derramei, só fiquei de joelho dobrado e eu não falava. Até porque acho que eu não precisava falar, né? Ele sabia, ele ouvia, né? E é isso que eu quero, não se desespere. Clame, busque, vai na igreja. O Senhor vai falar com você. Se Ele não falar, Ele vai te confortar. Você está entendendo? Ele vai te dar uma estratégia, mas logo em seguida Ele vai falar. A Bíblia fala que a ira do Senhor dura apenas um momento. Olha isso. Você está entendendo? Então, ele vai falar, ele vai, continua, não desista, o Senhor vai falar, ele vai dar um jeito nessa situação, ele vai enviar, ele vai abrir uma porta, ele vai abrir um caminho, ele vai tirar água da rocha, ele vai fazer. Amém. Ele vai fazer, ele não vai deixar a pessoa sem fazer. Ele vai fazer. Ele fez comigo, ele fez na minha família. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém. Para ele ter olhado para mim e falado: eu vou fazer para a irmã Roseli, porque ela nasceu na igreja. Eu nasci na igreja, mas eu nunca tinha tido um encontro com Deus. Entendeu? Eu tive um encontro com Deus aí, 13 anos atrás, agora. Agora que eu vivo um encontro com Deus. Agora que eu vivo o verdadeiro Deus na minha vida. Eu nem sabia o que eu fazia na igreja, eu era uma convidada. Eu nunca deixei de ir na igreja, mas eu era uma convidada. Entendeu? Amém. Glória a Deus. Que testemunho lindo, né? Que lição de fé. É isso que a gente fala que Deus faz, né? O poder de Jesus, ele é transformador, é uma coisa que a gente tem que viver. Né? Viver. Roseli, a gente agradece pela oportunidade que você nos deu de ouvir seu testemunho mais uma vez. Para quem não ouviu, está ouvindo agora. Amém. Queremos glorificar o teu nome, a vida do Didi. Muito obrigado, Didi, por ter vindo aqui. Amém. Quero te pedir um favor, que você faça uma oração pelo nosso podcast, que testemunhos que estejam aqui alcancem pessoas, que eles entendam o que você falou aqui, que Deus é real, que Deus não abandona, que para as pessoas continuarem firmes no caminho que Jesus uma hora vai agir em favor. Vai. E uma lição que esse testemunho deixa pra gente é que depender de Deus, é a melhor coisa. Melhor coisa. Amém. Você pode orar, por favor? Oro. Senhor Deus, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pelos meus irmãos, Senhor. Ó, Senhor, por esse canal de bênção, que esse canal, Senhor, seja uma bênção na vida deles e na vida de quem vir, na vida de quem ouvir, Senhor. E que esse testemunho meu, Senhor, sirva para edificar a vida de alguém, Senhor. Se edificar a vida de uma pessoa, Senhor, ó, Senhor, já vai estar bom, Senhor, porque o que vale uma alma para ti, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, eu já ensaiei tantas vezes em contar, Senhor, mas nunca nós tivemos oportunidade. Mas obrigada por essa oportunidade, obrigada pela vida dos meus irmãos, Senhor. Continue nos abençoando, Senhor, continue nos guardando, Senhor. Senhor, somos muito gratos a Ti, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, de coração por tudo que Tu tem feito na nossa vida, Pai, e vai fazer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado. Glória a Deus pela vida de cada um que assistiu. Nos sigam nas redes sociais, YouTube na Palavra, Facebook na Palavra, Instagram na Palavra Cash e Spotify na Palavra. Que Deus abençoe a todos. Na próxima semana. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal, curte, compartilhe. E na próxima semana estaremos aqui com mais um convidado, com mais um testemunho, querendo Deus para a honra e glória dele. Dele. Deus. Amém.